Ezequias olha para o cenário, olhando com os olhos humanos, físicos, ele percebe o seguinte: olha, quando Senaqueribe vier contra nós, contra o Reino do Sul, não há nenhuma possibilidade de o vencermos ou de prevalecermos. Não há essa condição. Nós não temos recursos para isso, para poder suportar a investida de Senaqueribe. Então nós precisamos fazer alianças com aqueles que têm uma estrutura, uma condição melhor do que a nossa. Ezequias vai e faz aliança com o faraó, com o governador do Egito, confiando na força deles, na estrutura deles, pensando o seguinte: olha, uma vez que nós firmamos a aliança com eles, então nós estamos seguros quando Senaqueribe investir contra o Reino do Sul. Quer dizer, ele troca a confiança em Deus, e haja visto que um Deus o qual ele conhecia, Ezequias conhecia a lei de Deus desde criança, ele conhecia a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ezequias conhecia a história do povo de Israel, dos hebreus, por exemplo, quando foram libertos por Deus da opressão do Egito. Ezequias sabia que o povo havia sido oprimido por mais de 400 anos e Deus os libertou dessa escravidão, dessa servidão. Tudo isso Ezequias sabia. Mas mesmo diante de todo esse conhecimento, ele vai e de forma precipitada, naquele momento ainda não seria o momento em que Senaqueribe viria contra o Reino do Sul. Aquilo não aconteceria naquela ocasião, mas de forma premeditada, ele vai, precipitada, melhor dizendo, ele vai e faz aliança com o faraó, com o governador do Egito, etc. E Deus se opõe a essa decisão. Deus se mostra contra a decisão que eles tomaram. Por isso que o texto começa aqui, ó: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha, o quê? Aprovação. Preste atenção aqui, ó: para acrescentarem pecado sobre pecado. Olhe para mim. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão sem a direção de Deus, a Bíblia diz que nós estamos cometendo pecado. Quando nós olhamos, então, nesse ponto de vista, você vai ver exatamente o que está escrito aqui. Nós tomamos decisões sem a direção de Deus, sem consultarmos a Deus, logo estamos pecando e estamos acumulando pecado sobre pecado. Ou seja, já não basta que somos pecadores, que somos falhos e que eventualmente nós erramos, ainda estamos acrescentando mais pecado. Como diz um texto que diz que um abismo chama o outro abismo, e a pessoa ela vai se afundando. Eles tomaram uma decisão, fizeram uma aliança na qual não havia a aprovação de Deus. Quer dizer, Ezequias não leva em conta tudo o que houve na história. Deus havia libertado o povo do Egito. Deus havia dado a vitória para aquele povo, tirado eles da escravidão. Agora eles estão voltando novamente, fazendo aliança com o adversário, a fim de terem uma proteção, de terem um respaldo e etc. E aonde Deus fica nessa história? Aonde está a confiança no Deus de Israel? Aonde está o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que sustentou o povo no deserto? Aonde está a confiança nesse Deus? Aqui cabe uma lição muito importante para mim e para você. Por isso que o título é: não volte o quê? Atrás. De onde eu e você vivíamos, Deus já nos tirou.
O que ficou para trás que é bom ou que é proveitoso? Nada. Porque Deus nos tirou de lá. Deus nos tirou de lá. Então, se Deus nos tirou de lá, nos livrou, nos libertou daquela situação que nós estávamos, de agora em diante nós devemos olhar para frente. O caminho de Deus, preste atenção no que eu vou te falar, em toda a Escritura, você vai encontrar referência como o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é reto. Por exemplo, no livro de Provérbios é comum você encontrar essa linguagem, essa frase constantemente: o caminho de Deus é reto. Logo, a ordem de Deus sempre foi que o povo dele não deveria se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Repito, o caminho de Deus é reto. Então nós deveríamos andar em retidão, no caminho reto, no caminho de Deus, no caminho da verdade, sem se desviar, sem se distrair com nada. E eles estão fazendo exatamente o contrário. E o mesmo acontece hoje. Eu quero dizer para você que